Consultor, sabias que os primeiros estímulos são sensoriais e que eles fazem um pano de fundo para a tomada de decisão? Pois é que só depois é que a razão vai corroborar ou não a emoção. O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Estou-te a convidar para assistir a esta série Home Staging para que te quero. E neste episódio 7 vamos falar sobre os sentidos e a tomada de decisão. Vejo-te já a seguir. Consultor, hoje tenho de confessar, hoje é um tema que me interessa muitíssimo e que eu gosto imenso. Vamos enverdar um bocadinho por ciência, neurociência, psicologia e por aí afora. Portanto, desde já as minhas desculpas, mas eu vou ter que, de vez em quando, que seguir um bocadinho mais atentamente as minhas notas, porque isto, de facto, é um tema complexo e que, enfim, não sei se sabes, mas o meu background é de engenharia bioquímica, portanto, a ciência é algo que a ciência nunca se sairá de mim, não é? Pronto, então, vamos hoje falar sobre os sentidos e a tomada de decisão. Como é que estas duas coisas estão interligadas, não é? E já te revelei que vai ser a neurologia e a psicologia que vão explicar tudo isto. E já agora, porque é que isto é importante? Porque já vimos anteriormente que a visita é uma experiência e que essa experiência é até adquirida pelos estímulos, pelas sensações, e de que essas sensações são criadas pelo home staging e que o home staging tem a capacidade de tornar o preço irrelevante. Portanto, o preço, além do aspecto geral da casa e de outras circunstâncias, são fatores que contribuem para o valor da casa, mas quando não se utiliza o potencial do home staging, está-se a perder uma oportunidade imensa e está-se a colocar muito mais ênfase no preço, quando as coisas podem não ser bem assim, e hoje vamos perceber porquê. E tem a ver com esta relação entre sentidos e tomada de decisão. Portanto, é importante perceber que a primeira impressão é que vai determinar a decisão do comprador sobre o imóvel. E essa primeira impressão tem um fundamento fisiológico que sustenta, portanto, essa dinâmica. Portanto, embora as tomadas de decisão sejam um cálculo mental baseado na maximização dos benefícios e na minimização dos custos, esse cálculo que é mental é também subjetivo. E porquê é que é subjetivo? Porque imperam fatores subjetivos. Portanto, essa contabilização dos benefícios não é algo matemático, é algo sensorial. Essa contabilização dos custos
também não é algo matemático, é algo que vem do foro emocional, das emoções e das sensações. Ah, e o peso de cada fator é subjetivo e pode mudar com experiências anteriores, ah, pode mudar com o estado emocional atual do comprador. Portanto, vamos então ver mais sobre esses fatores, porque eles vão determinar então essa régua, digamos assim, que as pessoas utilizam para contabilizar então benefícios e custos, ou vantagens e desvantagens. Portanto, com que é que estão relacionados estes fatores subjetivos? Estão relacionados com a manipulação e integração de informações, memória, antecipação e produção de resposta. Agora tive que ler. Ou seja, com informações prévias, uh, uh, que é por exemplo a, o preço do imóvel, é uma informação prévia, tem a ver com a memória, não é? Portanto, a memória, um imóvel, uh, que cheire a umidade vai remeter, se calhar, para alguma situação de uma experiência vivida numa casa com essas circunstâncias, portanto, há aí, nessa altura, há aí um aumento, não é, dessa régua das desvantagens, tem a ver com a antecipação, não é, tem a ver com com toda a expectativa que foi criada com esse acúmulo de informação, não é? Desde o preço, a localização, as fotos, tanto as imagens que traduzem ou que retratam o imóvel, lugar também com a produção de resposta, portanto, com esta conversa que vai havendo entre o comprador e o imóvel. Portanto, é esta manipulação e integração que vai determinar então essa tal régua muito subjetiva e vai fazer com que uma situação seja contabilizada com mais peso nos benefícios ou nas vantagens, ou menos peso ou mais peso nas desvantagens ou nos custos. Portanto, e onde é que isto acontece? Isto acontece no córtex pré-frontal. Ou seja, é no córtex pré-frontal que o cérebro traduz esses estímulos externos em códigos reconhecíveis pelo sistema nervoso. Portanto, uma, 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 uma casa, por exemplo, fria ou mal isolada, por exemplo, vai se traduzir num estímulo térmico, não é? E esse estímulo vai despertar, então, uma série de códigos, e esses códigos vão, por sua vez, ser manipulados e integrados
e vão então regular essa tal régua que nos faz esse balanço entre vantagens e desvantagens. Portanto, que estímulos é que podem ser esses? Podem ser vários. E esses estímulos são energia, tudo é energia. Energia térmica, energia mecânica, energia sonora, energia elétrica, etc. Portanto, por isso é que é preciso ter atenção. Esse tal padrão de estilo muito peculiar de papel de parede na casa, por exemplo, é um estímulo elétrico, porque é dessa maneira que os olhos constroem imagens, e pode ser traduzido em termos subjetivos como uma desvantagem. Então aí estamos a carregar a balança mais do lado das desvantagens, não é? E é isso que o homestaging contraria. Portanto, o homestaging, ao criar então este tal cenário, está a criar de forma muito intencional estímulos que vão pesar mais no lado da balança das vantagens, dos benefícios. E o preço é sempre uma desvantagem, não é? E o preço fica cada vez mais irrelevante. Portanto, o preço, e agora estamos a avançar aqui um bocadinho mais, não queria vos baralhar, o preço ou alguma característica da casa, mas por ser pequena, ou por não ter varanda, ou por a localização não ser exatamente aquela ideal. Portanto, o Obsession consegue fazer essa balança do lado das desvantagens ficar mais pesada, mais volumosa, mais valorizada. Portanto, o processo de tradução desses estímulos, portanto, no caso, por exemplo, um padrão ou cores berrantes numa casa, um mural, como já vi, uma casa, ou seja o que for, portanto, são estímulos ou energia, no caso elétrica, que captados pelos olhos, não é? E que vão ser traduzidos em códigos reconhecíveis pelo sistema nervoso. E esse código é influenciado ou tem a interferência de funções cognitivas. Quais são? A percepção, a memória, a atenção e a emoção. Cá está. Então, porque é que sei lá, os fins de semana passados na casa da avó, lá nas montanhas, lá na terrinha, com aquelas paredes grossas que no inverno aquilo, eu passei assim, em aquelas paredes grossas, aquilo tem um cheiro constante a umidade. Quando o comprador, anos depois, se depara numa casa que faz relembrar aquele incómodo que é o viver num lugar úmido, num lugar fracamente isolado, obviamente isso vai puxar a percepção, portanto, como aquela sensação de umidade fica super estimulada, não é? Vai estimular, aliás, vai ter a interferência
portanto, da percepção, da emoção, portanto, a emoção do, do desagrado, não é? De estar num ambiente deste género, e a atenção, parece que aquele cheiro, a umidade na casa, que muito provavelmente é minimizado com bom alojamento, quiçá com uma pintura de parede, pronto. São essas pequenas coisas que vão estar então a pesar ou mais no lado da balança das vantagens do imóvel ou nas desvantagens. Portanto, e notem aqui que este processo de recolha de informação, tradução da informação, interferência dessa informação pela percepção, pela emoção, pela atenção, pela memória, esse processo é irracional. Ou seja, tem uma expressão de racionalidade muito limitada, tal como sugeriu Simon, o Prémio Nobel da Economia, em 1978. Portanto, isto é uma coisa, as emoções, especialmente no marketing, é uma coisa que já é conhecida e que não é digamos que explorada corretamente no negócio do imobiliário, portanto, porque senão já estaríamos a usar muito mais homestaging do que estamos a utilizar. Portanto, mas esta história da decisão e das sensações é uma coisa que já se sabe, que já se conhece há muitos anos. Além disso, além de ter este processo de recolha e de interpretação e interferência dos estímulos, ter uma expressão racional limitada, ou seja, é tal nossa régua que não é matemática, não é? Que tem a ver com o peso que se dá a cada fator. Portanto, observou-se também que na presença de muitas alternativas, as pessoas simplificam as características dessas alternativas e criam atalhos mentais. Por exemplo, quando a pessoa sente sei lá, o tal cheiro, a umidade, ainda por cima, a casa é desarrumada, ainda por cima, a casa tem uma sala com um papel de parede horrível. A casa até pode ser belíssima, mas a mente humana, ou a mente do comprador, simplificou e resumiu aquela experiência àquilo, ao cheiro, à umidade, à desarrumação, e há aquele padrão de papel, ou aquela cor de papel de parede. Portanto, daí que o homestaging seja tão importante para fazer o mesmo, mas com os aspectos que contribuem para o lado da balança das vantagens, dos benefícios. Porque é isto que a mente humana faz. A mente humana recolhe 3 ou 4 tipos de informações. Quando há demasiada informação, começa a mandar umas quantas fora, ou a ignorar umas quantas fora, e aquelas que se destacam mais sobressaem. Portanto, se houver muitos estímulos
que pesam precisamente do lado da, da, das desvantagens, das desvantagens, aquela casa, portanto, a experiência do comprador refuta o preço que está a ser pedido pela casa. Então, ou ele se vai embora, ou ele pede uma baixa de preço. E aqui o que é importante perceber é que há maneira de, uh, uh, de utilizar o home staging para manipular estes fatores. Obviamente, por acaso é algo que eu não falei aqui ainda, obviamente de maneira sempre honesta. Home staging não serve para camuflar problemas da casa. Portanto, uma vez encontrado um problema na casa, como por exemplo uma infiltração, eu recomendo vivamente que esse problema seja resolvido, porque provavelmente o comprador vai detectar e detectando custa muito mais ao comprador baixar o preço ou adiar a venda para o outro comprador, do que de tratar ele próprio. Eu falei comprador? Desculpem, enganei. Custa muito mais, já de novo, custa muito mais ao proprietário, assim é que é, custa muito mais ao proprietário uh, tomar conta então e arranjar algum problema que haja do que sofrer com o adiamento da venda ou sofrer com uma baixa de preço. Portanto, já vimos o home staging então manipula esses fatores que por sua vez fazem pesar mais a balança dos benefícios ou mais a balança dos custos ou das desvantagens. Portanto, nas condições que eu agora disse desta simplificação da informação, isto é uma coisa que acontece naturalmente na nossa mente todos os dias, não é? Portanto, nestas condições, a capacidade de tomada de decisão fica limitada àquela seleção de informação, não é? Porque nós vamos pondo de lado ou ignorando certa informação, ou certas características, ou certos fatores. Portanto, a casa até pode ser belíssima, mas aquela de desarrumação salta à vista. Aquilo tolda completamente a visão e a percepção do comprador. Portanto, sabendo isto e sabendo que a tomada de decisão é baseada então neste tal cálculo mental e subjetivo que procura maximizar as vantagens ou os benefícios e minimizar as desvantagens, portanto, sabendo isto, é óbvio que o home staging aqui consegue pela criação dos ambientes, consegue então fazer esta manipulação, uma manipulação honesta, claro, das características da casa. Portanto, o que eu estou a trazer com tudo isto foi assim uma mini aula de neurologia e psicologia. Portanto, tudo isto é baseado em
psicologia comportamental e neurologia. Precisamente, eu já vos tinha dito que isto, em certas áreas do marketing, por exemplo, é amplamente utilizado. Porque, repara bem, independentemente de utilizares homestaging ou não, nos teus imóveis, os estímulos vão lá estar, sempre. Os estímulos vão lá estar. É preciso saber que estímulos que são. E se calhar existem uma bateria de estímulos que tu consegues controlar. Tu consegues valorizar precisamente com home staging. Porque, como nós já vimos, portanto, esses estímulos que são essas energias térmica, mecânica, sonora, elétrica, por aí afora, eles têm a interferência dessa bagagem prévia que o comprador já tem, da percepção, da emoção, da atenção e da memória. Portanto, aqui a questão é estímulos vai haver sempre. Estímulos vai haver sempre. Agora, se tu tens a oportunidade de, com homestaging, criar estímulos que valorizem então esse lado da balança das vantagens, é uma perda de oportunidade se não o fizeres. Portanto, eu agora vou dar aqui o exemplo inverso, um exemplo positivo. Já falei de situações, enfim, como o mofo, a desarrumação, por aí afora. Ficando então com nesta linha do estímulo do olfato, não é? A sensação que o comprador tem, imagina que vai ver duas casas exatamente iguais, uma tem cheiro de mofo, a outra tem um aroma a café ou a bolo acabado de sair do forno. Qual das casas, se tudo for igual, qual das casas é que tu achas que ele vai comprar? Aquela que tem o estímulo, que tem o cheiro, desculpa, café ou a bolo que acabadinho de fazer. Inclusivamente, poderá haver uma valorização monetária na casa que tem esse cheiro mais agradável, mais a lar, que mesmo assim o comprador vai achar irrelevante a diferença de preço. Lá está, porque aqui o homestaging torna o preço irrelevante. E tem tudo a ver com experiência e tem tudo a ver com estímulos que influenciam a tomada de decisão. Por isso, o homestaging faz toda a diferença, porque lembra-te, independentemente de tu utilizares o homestaging ou não, qualquer casa que tu mostres, qualquer imóvel que tu mostres e que tentes vender, vai ter sempre estímulos. A questão é que uns estimulam e incentivam a compra, os outros repudiam a compra, os outros afastam, os outros fazem a compra, fazem o comprador adiar a compra ou querer ver outra casa que não aquela, ou fazem baixar o preço, perdão, fazem baixar o preço. Portanto, se tu podes e consegues
a usar o home staging para valorizar os teus imóveis, utiliza. Tu vais ver que não é só os imóveis, como também os teus serviços, porque tu vais estar a prestar um serviço quer ao proprietário, como é óbvio, fica com a casa valorizada, quer ao comprador. Se tu evitas uma experiência de uma casa que cheira mofo e que mostras e que apresentas esta casa belíssima, qual é que tu achas que ele vai comprar? Exatamente. Então, foi assim esta pequena aula sobre neurologia e psicologia, que vimos então esta ligação entre os sentidos e a tomada de decisão, e como home staging, então, aqui tenho uma palavra a dizer, então, na qualidade da preparação da casa para venda. Portanto, hoje ficamos por aqui e o meu convite é que acompanhes esta série, porque amanhã há mais. Se és daqueles que quer fazer a diferença, que quer fazer diferente, que quer se destacar no mercado, que quer ver as suas angariações diferenciadas, então acompanha esta série que vamos explorar home staging ao longo dos próximos dias. Então, até amanhã.